Olá, mamães! Sejam bem-vindas a esse último vídeo da nossa série sobre amamentação. Eu espero de coração que eu tenha ajudado vocês nessa empreitada, né? Se você quer amamentar, procure um pediatra que insista na amamentação com você, tá certo? Procure um pediatra que você se identifique. Não fique à mercê de qualquer um, tá bom? Procure um pediatra que você se identifique, tá? E o tema de hoje é um tema que às vezes a gente não gosta de falar. Por quê? Porque a gente não quer que haja o desmame, a gente quer que a criança seja amamentada até quando ela quiser. Né? Nós temos hoje uma cultura, né, de não pode amamentar em público, embora já tenha leis, né, que que permitam, né, que você fique tranquila na amamentação, mas assim, muita gente ainda olha torto, e dependendo da idade do seu filho, aí que olha torto mesmo, esse menino ainda tá no peito, né, e não sei o que, já tem 1 ano de vida esse menino ainda tá no peito, gente, é pra estar no peito mesmo, entendeu? A gente só leva pro desmame depois dos 2 anos, mas nossa cultura, né, o ser humano, ele é o único que consegue fazer um desmame que vai muito além do instinto, né, materno, muito além da genética, tá? A mãe hoje, ela pode escolher se ela quer ou não quer amamentar, né? E até quando ela quer amamentar, tá? Então, cabe ao pediatra, pelo menos, orientar uma forma mais tranquila da mãe fazer esse desmame, tá? Então, assim, eu não queria falar sobre esse assunto, né? Mas é importante falar para que seja uma condição mais tranquila para o binômio mãe e filho, tá? Então, o que acontece? O desmame, ele deve ser um processo natural que ocorre geralmente entre 2 a 4 anos de vida, tá? Geralmente de forma gradual, né? Mas tem exceções, como por exemplo, uma mãe que amamenta e acabou gerando outro filho, esse outro filho nasce, nós já conversamos sobre isso, né? O leite materno, ele volta a ter as características de colostro, volta a ter uma composição diferente do leite que o primeiro filho já estava acostumado com sabor. Então, isso pode levar a um desmame do primeiro filho em decorrência da mudança do sabor do leite. Mas, de maneira geral, é um processo realmente gradual, é um processo lento, é um processo tranquilo para a criança, tá? Assim como tudo na vida da criança, até o desmame é um processo que requer maturidade. Maturidade da criança e também da mãe, né? Porque a mãe se doa por aquele leite para a criança, precisa também ter maturidade para tirar esse leite da vida da criança, tá? Então, os sinais de que a criança tá com maturidade suficiente para você iniciar o processo de desmame é pelo menos ter mais de 1 aninho, tá? Ter um menor interesse pelas mamadas, ou seja, era uma hora que ela costumava mamar, mas ela tá ali brincando tranquila, então para ela tanto faz, tá? Outra coisa, se alimentar com uma variedade de alimentos, então ela já aprendeu que outras coisas podem dar a saciedade que ela precisa, além do leite materno, então ela tem essa gama aí de opções, né, de alimentos para se alimentar, tá bom? A segurança em relação à mãe, né? Saber que tirar do peito não quer dizer que você tirou a mãe da criança, né? Ela vai entender que é um processo tranquilo, então ela vai ter uma boa relação com a mãe e vai entender que aquilo ali não é um rompimento mãe e bebê, tá? Aceitar outras formas de consolo, porque o que acontece quando o bebê se machuca? Vai logo pro peito, é o consolo que a mãe tem para a criança. Mas se ela, por exemplo, aceitar um colo, aceitar um beijinho, aceitar um abraço, se ela já se consolar com essas outras coisas, também é um sinal de maturidade para a gente iniciar o processo de desmame, tá? Se a mãe quiser, né? Outra coisa,
se recusar em ser amamentada em certas situações, entendeu? Às vezes ela tá com um amiguinho e aí não quer mais mamar naquela hora que tá com um amiguinho, não quer mais mamar, né? Quase aquela história, que mico, né? Que vergonha. Então ela prefere não mamar e prefere fazer outras coisas. Então também é importante isso, tá? Às vezes ela vai também dormir sem mamar. Então era um bebê que dormia só dormia no peito, né? E de repente ele suspende, não, hoje eu vou dormir só mesmo, e pronto, quando você vê, tá lá sentado no sofá da sala dormindo, né? Então dormir sem mamar também é um sinal de maturidade. E por fim, às vezes, como eu já falei, às vezes prefere, né, ficar brincando com um amiguinho, ou acaba se distraindo com outra coisa e não esquece de mamar, e não quer mais mamar, e é ponto final, e acabou, e é isso mesmo, tá bom? O desmame, aquele desmame abrupto, né? Que a gente, a partir de hoje, eu não dou a mama mais pro meu filho. Isso a gente tem que desencorajar, tá? Isso pode causar uma série de sentimentos para a criança, como, por exemplo, rejeição, insegurança, né? Será que a minha mãe vai me abandonar? E também para a mãe, tá? Porque assim, o peito continua sendo produzido leite, né? Pode levar a um quadro de engurgitamento mamário. A mãe pode começar a se sentir, ai meu Deus, por que eu fiz isso com meu filho? Aí fica naquele dilema se volta ou se não volta. Então assim, a parte hormonal também. Então a mãe tem que estar adaptada para tudo que vai acontecer, tem que estar esperta para tudo que vai acontecer com o seu corpo, tá entendendo? Então, tirar o bebê, desmamar, aquele desmame abrupto, a gente não recomenda, tá? Se você quer desmamar por algum motivo que seja, a gente precisa orientar que esse desmame seja um desmame um pouco mais natural que a gente conseguir, tá? Então, nós vamos agora falar sobre essas orientações da naturalidade, né, do desmame, porque precisa, por algum motivo que seja, tá? Então, primeiro de tudo, a mãe tem que estar totalmente segura do que ela quer. Ai, doutor, eu queria desmamar, mas eu não sei se ele vai chorar muito, se ele... Não, então não faça o desmame, tá? Não é hora do seu desmame. A mãe diz, doutor, eu tenho certeza que eu quero desmamar, olha, eu quero fazer isso, isso e isso, então eu preciso desmamar do meu filho, sabe? Então, assim, a mãe tem que ter certeza daquilo que ela quer, tá bom? Primeiro ponto, é o ponto principal da nossa conversa, é essa certeza, tá? Porque depois que a gente começar, a gente precisa estar firme no que a gente quer. Segundo ponto, o processo precisa ser lento e vai exigir da mãe, tá? Exigir o quê? Tranquilidade, tá bom? Então, quanto menor a criança, mais ela vai querer mamar. Isso é óbvio. Então, a mãe tem que ter o quê? Tranquilidade para entender também sobre isso, tá bom? Terceiro, possibilidade e entendimento de que pode ser necessário uma flexibilização. Como assim? Pode ser que você esteja no processo do desmame e aí, por exemplo, o seu filho, deixa eu ver, alguma coisa em casa, certo? Por exemplo, uma separação ou a morte de alguém que era muito próximo. Então, assim, precisa flexibilizar. Tá realmente na hora de completar esse desmame? Ou a minha criança tá precisando de mim? Entendeu? Então a gente precisa flexibilizar um pouco. Ou então tá num salto do desenvolvimento. Então vamos aguardar um pouquinho mais, certo? Para não ser uma coisa muito grosseira para a criança. Então essa questão da flexibilização às vezes é necessária. Ou então eu não tava mais dando a mamada da noite, mas hoje minha criança tá muito chorosa, ela tá muito chatinha. Nossa, dê a mamada da noite. Não vai ser essa mamada da noite que vai mudar todo o processo. Então, flexibilização, tá? Outra coisa é mais suporte à criança. O que acontece às vezes? A mãe acha assim, eu vou ficar longe, porque se eu ficar perto ele vai querer mamar. Então eu vou me afastar da criança. Não pode. Não é esse o raciocínio. Você vai mostrar à criança que você continua presente na vida dela, tá? Vai brincar com ela e tudo, mas assim, você vai ter que se mostrar presente. Você não vai estar presente com o leite, mas você vai estar presente na vida da criança, tá?
tá? O que você pode fazer é, por exemplo, se tinha na sua casa uma cadeira da amamentação, você pode doar essa cadeira, vender essa cadeira, ou não se sentar mais nessa cadeira, porque a criança atrelou a cadeira ao ato de amamentar. Então aí você pode, mas se distanciar da criança de forma alguma. Ela precisa ter confiança em você, tá? E não pode ter outra mudança na vida da criança. Como assim? Não pode ter, você não pode juntar o desmame com o desfraude. Ou é uma coisa ou é outra, entende? Você não pode juntar o desmame, por exemplo, com o processo de separação. Não pode. Você não pode juntar o desmame, sei lá, vocês entenderam, né? Então, assim, ou é o desmame ou é o desfraude. Ou é o desmame ou é a separação. Então, deixa as coisas muito bem claras, tá? Se tá passando por alguma coisa em casa, adia esse desmame, porque você precisa dar suporte para sua criança, tá certo? E aí o desmame como vai ser feito? Vai tirar uma mamada do dia a cada semana ou 2 semanas. Então, por exemplo, eu vou começar hoje, eu vou tirar a mamada do meio da tarde. Então, eu vou passar 1 ou 2 semanas sem dar o mamar do meio da tarde, substituir por outra coisa, uma fruta, um iogurte natural batido com fruta, ou um lanche, um cuscuz, inventa, tá? Mas então, a partir de agora, não vai ter mais a mamada da tarde, tá? E aí, daqui a 1 ou 2 semanas, quando as coisas estiverem adaptadas, você tira outra mamada do dia. E assim vai. Então, é sim um processo lento e gradual. Novamente, eu repito, né? Novamente, vou repetir que a gente não encoraja o desmame abrupto, tá? Aquele desmame de repente a gente não encoraja, tá certo assim? E o que acontece? Quando o desmame ocorre numa criancinha maior, né? A gente pode conversar com essa criança, né? Olha, a partir de hoje não vamos diminuir o mamar, tá? Vai ser só de manhã e à noite. E aí, embora eu não goste, o que a gente faz quando a criança tá com a chupeta que a gente quer tirar a chupeta? A gente não dá um brinquedo, a gente não faz uma festa, né? Então é a mesma coisa, a gente pode combinar com a criança uma data final para desmamar, né? E aí botar um calendário bem colorido para ela na parede, vai todo dia lá riscando, entendeu? E aí no dia final faz uma festa, ganha um presente, tá? Você pode fazer isso com a criança maior, que ela já vai entender o que tá acontecendo, tá bom? Então, o que acontece, gente? A mãe precisa estar preparada para as alterações do desmame, tá? É um processo que mexe com a mãe e mexe com a criança. Não se separe do seu filho achando que ele vai esquecer que ele tem que mamar. Pelo contrário, esteja presente com ele, tá certo? Se ele for mais velho, converse direitinho. Se ele for mais novo, avalie se é realmente a hora de fazer esse desmame. Não misture o desmame com desfraude, com introdução alimentar, com nada disso. Cada coisa no seu tempo, tá? E vai se tornar um processo um pouco mais tranquilo para você e para o seu filho, que é o que a gente quer como pediatra, tá bom? Mas, se possível for, deixe que sua criança desmame sozinha, tá? Com o tempo ela vai amadurecendo e ela mesma vai saindo do peito. Tá bom assim, gente? Então, foi um prazer estar com vocês em todos esses 9 vídeos da nossa série sobre a amamentação. Apesar de já serem 9 vídeos, acredite, tem muita coisa para falar ainda sobre esse tema. É um tema que eu amo conversar, é um tema que a gente pode passar o dia aqui debatendo. Mas eu quis trazer os pontos principais para vocês e eu espero que eu tenha ajudado vocês nessa missão da amamentação. Pode ter até parecido meio complicada, mas a palavra-chave da amamentação é sugar, tá? Então, bote seu filho no peito, não se contente com fórmula, não saia da maternidade com fórmula. Insista na amamentação se for uma coisa que você tenha interesse. Insista. Procure um pediatra que também insiste na amamentação para lhe dar todo o apoio que você precisa. E no mais, estarei por aqui. Qualquer coisa pode mandar mensagem, a gente vai se falando. E foi um prazer estar com vocês. E até o próximo tema dos nossos vídeos.